Eu vou começar agora. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rede Cristã e dos aplicativos. Estamos fazendo aí uma coisa pedagógica, esse programa diário, e isso faz com que as pessoas se acostumem e entendam mais sobre o assunto, sobre os transtornos psíquicos que nós tanto falamos aqui. Então, a terapia pode sim ajudar as pessoas em vários problemas. A grande questão é a falta de conhecimento em relação à terapia. As pessoas geralmente buscam a medicina tradicional, porque é uma cultura, qualquer dor, qualquer incômodo, busca-se logo um auxílio médico. E eu não estou aqui, de forma alguma, dizendo que isso está errado. Não. Mas é comum as pessoas irem até o médico e quando chega ao médico, ele faz alguns exames e diz, você não tem nada. Deve ser ansiedade, estresse. Geralmente existe uma indefinição. Existe uma palavra que foi colocada ali na mesa, até como indagação. Será que é isso mesmo? Muitos médicos dizem, busque um terapeuta, busque um psicólogo ou busque um psiquiatra. Vá atrás de um psiquiatra para cuidar disso aí. Agora depende muito da queixa, porque quando a pessoa chega num consultório médico, e nós já falamos aqui diversas vezes, esse consultório médico ele deveria fazer uma anamnese, fazer investigação em relação à queixa do paciente. Exemplo, como é que você passou o dia ontem? Como é que tem sido sua vida? Qual é a sua rotina? E outras coisas, para que aquele paciente possa se achar importante e ele observar que aquele médico está interessado realmente nos problemas dele. E quer ajudá-lo. É o famoso tratamento humanizado. É o famoso tratamento humanizado, né? Humanizado. Que aquele paciente está sendo acolhido ali. Então eu estou sendo acolhido. Puxa vida, olha, eu encontrei um doutor, que doutor bom, rapaz. Aquele doutor falou tanto comigo.
perguntou sobre minha vida. Olha, aquele doutor é meu amigo, eu já ouvi muito isso. É bom. De alguns amigos que disseram, eu fiz amizade com o doutor falando de tal. Eu fiz amizade. Exemplo, o meu cardiologista, eu vou lá, fico lá, vamos supor, 10 minutos com ele, 5 minutos é a consulta, e 5 minutos falamos de política. Então, ele quer saber do Brasil, aí começa... E a gente troca mensagem pelo WhatsApp. Então, as pessoas se acham importantes nessa relação com o outro, nessa relação com o médico. Então, e aí, às vezes, esse médico não trata esse paciente assim, e o paciente chega com a queixa e vai para o medicamento, ou vai para exames rotineiros. E isso demora. Então, quando esse paciente chega ao consultório e ele é ouvido, o profissional pode seguir alguns caminhos. Eu estava falando com o nosso amado amigo, Dr. Stênio, cardiologista, um abraço para ele. Isso, E ele estava me contando que em uma das consultas chegou uma pessoa e ele foi primeiro ouvi-lo antes de tomar qualquer decisão. E ao escutá-lo, ele mudou de posição naquilo que ele pensava. Então, a fala do outro fez com que o médico seguisse nova direção. Então é importante essa escuta. Então, se a pessoa chega no médico, está completamente perturbado ou perturbada, e a causa é ciúme, pergunto, será que a medicação vai resolver? Vai resolver o ciúme doentio que esse homem está ou essa mulher está? Essa coisa que está corroendo a sua mente. Você vai dormir e acorda com esse pensamento obsessivo, ou seja, sequenciado de ciúme. Será que ela está me traindo? Será que ele está me traindo? Olha, ele chegou com um perfume diferente, ela chegou com um perfume diferente. E interessante é que essa obsessão faz com que essa mesma pessoa tenha paranoia. Essa obsessão faz com que os sentidos, as emoções dessa pessoa fiquem abaladas. Exemplo, a pessoa começa a delirar. A pessoa começa a sentir cheiro, isso é delírio, né? Sentir cheiro e ver coisas que, na realidade, não são reais, ou não é real. Começa a perceber algo que não existe. É comum a pessoa chegar em casa, ela ou ele, e o marido ou a mulher dizer, você está com um cheiro diferente. Quem foi que encostou você? Quem lhe deu esse perfume? Com quem você se agarrou? E a pessoa não se agarrou com ninguém. Mas esse cheiro foi criado através do delírio da pessoa. Esse cheiro é superficial, um cheiro que não existe. Mas a pessoa, na sua viagem, começa a sentir esse cheiro. Começa a ver coisas também que não existem. Então, como é que vai ser tratado? Vai ser tratado esse ciúme doentio. De que forma? Então, a terapia, ela entra num processo que vai fazer com que essa carga que essa pessoa tem seja mais leve. Então, na terapia, podem ocorrer também os dois participando da sessão, onde essas questões, ou essa questão que é a questão do ciúme, será resolvida. Então, aqui eu vou trazer hoje vários, e você também pode ligar, pode mandar pergunta, pode mandar temas para a gente desenvolver aqui. Então, essa terapia vai fazer com que haja um equilíbrio, seja ela ocorrendo com psicólogos, ocorrendo com psicanalistas e ocorrendo com outros terapeutas. Terapeuta de casal, tem muitos agora, terapeuta de casal, terapeutas sexuais, tem vários agora, vários que podem tratar desse assunto, e até mesmo o psiquiatra.
psiquiatra, com uma boa conversa, ele também pode resolver. Outra coisa que ocorre muito no nosso meio, o destempero, ou seja, a agitação. Fulana e fulano é um pavio. O pavio dele e dela é desse tamanho, curto. Olha, não toque fulano, não toque fulana, e aí haverá uma explosão. Então, isso pode ser um período que as emoções estejam desorganizadas, que essa pessoa está passando. Um período cuja origem eu não posso saber, tem que ser caso a caso. Um período, e esse período que essa pessoa passa pode estar atrapalhando os relacionamentos. Os relacionamentos do trabalho, o relacionamento da igreja, o relacionamento da sua casa, com os filhos. De repente, os filhos percebem que a sua mãe está muito agressiva e até comenta: minha mãe está muito agressiva. Olha, não fala besteira não, que a mãe vai partir para cima da gente. Então, vamos falar menos. Então, tudo isso ocorre. Isso é comum acontecer nas relações no dia a dia. E para isso, não é necessário, gente, não é preciso deixar o tempo resolver. O tempo não vai resolver. Porque se houve esse transtorno, se houve esse desequilíbrio, porque o transtorno é alguma coisa que está incomodando alguém ou a mim mesmo. Algo está desarrumado. Emocionalmente, algo não está em ordem, está fora da ordem. Algo está desalinhado. Então, vamos resolver isso com um profissional. Vamos imaginar o transtorno que é quando um cano estoura. O pastor Amaro, outro dia, estava resolvendo a questão de uma tubulação lá na casa dele. Então, aquilo ali causou para ele um transtorno. Então, se eu não sou da área, eu chamo o encanador para fazer. O encanador, a pessoa, o pedreiro, o eletricista, pegou fogo na fiação, pipocou para cá, pipocou para lá. Eu vou trazer um especialista para resolver. Eu não vou resolver, eu não sei resolver, vou trazer um especialista. Então, na área emocional, idem. Você deve buscar um especialista. Não é deixar o tempo passar. Porque a gente está bastante preocupado naquilo que a gente vê. E naquilo que a gente sente, a gente toma atitudes diferenciadas. Naquilo que a gente vê, naquilo que a gente enxerga, a gente vai e tenta resolver. Mas nas questões emocionais, vou tomar um açúcar, vou tomar um calmante, vou dormir, amanhã será outro dia, amanhã vai ser diferente. E não vai acontecer porque o tempo nem existe, né? O tempo nem existe. O tempo é consequência nossa aqui da Terra. O tempo nem existe. O tempo é uma coisa criada pela gente mesmo, criada por nós, para diferenciar datas, isso e aquilo. Então, aquilo que aquele transtorno que existe, está alterando, que alterou, que prejudica a sua relação com o outro, é necessário que alguém examine isso e por que isso aconteceu. O que é que está acontecendo que trouxe tanto desequilíbrio? Por que você está desequilibrada? É alguma dívida? Por que você está desequilibrada? É uma relação, é uma desconfiança que está existindo. É a sua relação no trabalho. Porque esse desequilíbrio que a pessoa tem, esse destempero, ele não é selecionado. Não, hoje eu vou ficar insegura, se eu vou ficar destemperado em casa. Vou ficar nervoso em casa. Na rua não vai acontecer isso. Vai acontecer em qualquer lugar. Mesmo que você se policie, que você fique o tempo inteiro nesse autopoliciamento, vai ocorrer. Uma hora ou outra, você vai se desentender com o seu chefe. Uma hora ou outra, você vai ser agressivo com o seu colega da sala de aula. Vai acontecer em qualquer lugar. Basta acontecer qualquer coisa, o seu pavio está curto e vai haver explosão. E a explosão, e quando existe a explosão, nós não sabemos as consequências. O que é que vai acontecer? Com quem você mexeu? Com quem você mexeu? Então, às vezes, a gente mexe com alguém que não conhece
e o outro parte para cima da gente, e aí a confusão está feita e o resultado, o fim disso, ninguém sabe onde vai levar. Então, essa questão do destempero, essa questão do nervosismo, isso é uma coisa muito grave. E as pessoas deixam para lá, deixam para depois a gente resolve isso e a coisa cada dia vai ficando pior. Então é necessário que se busque um profissional para isso. Outra questão que nós também percebemos é a tal da insegurança. Ah, eu sou inseguro. Já virou uma marca. Já pensou um adjetivo? Fulano é muito inseguro. Olha, Manuel, a insegurança de Manuel é demais. Manuel é bastante seguro. Eu nunca vi uma pessoa com tanta dúvida, com tantas dúvidas como Manuel. É inseguro, ele não sabe o que quer da vida. Olha, não fala com Maria não, e ela é indecisa. Então, isso é o dia a dia nosso, é o dia a dia. Às vezes, nós agimos assim, mas às vezes nós não somos assim e agimos assim, com a insegurança. Tem gente que tem uma fase na insegurança, e tem gente que é insegura desde que se conhece como gente. Desde o momento que percebe, viu que era ou que é insegura. E tem gente que é insegura em alguns momentos. Então, essa insegurança em alguns momentos é provocado pelo meio ambiente. O meio ambiente, às vezes, não dá segurança devida a você dentro da experiência que você tem. Existem pessoas que fazem análise e saem dessa insegurança rapidamente, enquanto outras pessoas se deixam envolver por essa segurança, por essa insegurança. O meio ambiente interferiu na qualidade de vida dessa pessoa e deixou ela insegura. E ela passa até um período insegura com muitas coisas. E aí, nesse caso, eu tenho que buscar um profissional. Um profissional que vai analisar por que eu fiquei inseguro. Por que aquele ambiente, por que aquele grupo tocou na minha fragilidade. Será que a minha fragilidade estava tão posta assim, tão vista, estava tão desnuda, que o outro enxergou e veio acertar exatamente no meu ponto fraco e me deixou assim fora da competição? Às vezes você está competindo com o outro e você sai da competição em 2 minutos. Ah, eu saí da competição porque me exaltei. Agora mesmo nessa casa aí que aconteceu no programa de televisão, teve gente que perdeu e saiu da casa porque perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. Estava no jogo, mas perdeu o equilíbrio. Não estava preparado para ir em frente. Caiu na casca de banana. Muitas vezes nós caímos na casca de banana que o outro coloca, propositalmente, para nos tirar do jogo. Seja a compra de uma casa, a compra de um carro, seja relacionamento, casamento, noivado, projetos. Você cita esse projeto para outra pessoa e essa pessoa, com inveja, com ciúme, começa a colocar insegurança. Olha, vai dar errado. Não vai dar... Olha, você é maluco. Colocar uma pizzaria na pandemia, você é doido. Não bote não, não coloque não. Olha, meu amigo, tá todo mundo vendendo carro, tu vai comprar carro, você é doido. Isso não é de comprar não. Isso não é de gastar não, economize. E aí, então, a insegurança prevalece nas pessoas. Vai depender muito da vivência dela, da competência dela, da história dessa pessoa, para que ela não seja embebecido por essa trama. Essa trama vai envolver e as consequências serão gravíssimas em relação ao projeto que essa pessoa está metida. Então, ciúmes, destempero e insegurança são 3 elementos que você não vai tratar no consultório médico, a não ser que esse médico resolva fazer uma anamnese, resolva lhe escutar e aí resolva converse com você. Haja uma conversa, haja um desarme, um desmonte. Outra coisa, raiva. Gente que
Já, já o acordar é uma raiva. E tem aquela história, tá com raiva do mundo, é? Que mau humor é esse? Tá com raiva do mundo? O que é que está acontecendo com você? Isso pode acontecer também por uma questão hormonal. E aí eu teria todo um problema para falar sobre isso. Exemplo, mulheres na menopausa, pode acontecer isso com ela. O desequilíbrio hormonal pode fazer com que o humor. Pessoas que estão com mal de Parkinson, estão no início do mal de Parkinson, a célula responsável pela dopamina morre e a pessoa fica com um mau humor tremendo. E as pessoas acham que esse mau humor é mau caratismo, é porque a pessoa é chata. Não, é doença mesmo. É doença. Então, isso tem que ser tratado, tem que fazer exames para detectar. Pessoas que estão com cortisol, com hormônio cortisol alto. Então, isso acontece muito. Então, as pessoas, às vezes, já colocam adjetivos no outro, na outra. Chato, chata. Mas aquele chato, aquela chata, pode estar passando por um problema. E aí, isso deve buscar tratamento. Então, isso se trata. Essa chatice se trata. Pode se tratar com remédio e com terapia. A chatice pode ser tratada com remédio e com terapia. Mas tem gente que parece que veio da genética. Parece que já nasceu sendo chato. Isso não é verdade. Mas se constrói, né? Há uma construção das relações sociais. De que forma essa pessoa foi preparada, foi conduzida, foi instruída, o meio onde ele viveu, as pessoas, a fala de um com o outro. E trouxe todo esse azedume. E esse azedume, ele é um instrumento para combater o outro. Tem gente que não suporta o outro. Não suporta estar no meio de muita gente. Isso é um transtorno. Pode ser uma fobia social. Isso também deve ser tratado. Então, essa raiva, essa falta de alegria, pode ser falta de neurotransmissores no cérebro, que pode ser tratado com medicação e terapia. Então, a terapia ela traz um universo de possibilidades bastante grande para que as pessoas busquem tratamentos. Esses tratamentos ou tratamento irá trazer a esse paciente uma qualidade de vida muito maior do que ele tinha antes. Uma restauração, um equilíbrio, uma pulsão de vida muito interessante. Outra questão que pode trazer um transtorno para a vida das pessoas, dívidas. Gente que está atolado em dívida, que não consegue viver com o dinheiro que ganha, que gasta mais do que recebe. Uma coisa é você passar por um momento, uma crise. Outra coisa é viver eternamente em crise. Existem pessoas que vivem eternamente em crise, não soube construir as suas coisas, não soube guardar, não soube economizar, não guardar de forma mesquinha, mas guardar no sentido de poupar. Gasta tudo que recebe e vive sempre na dependência. Então essa pessoa, ela tem um certo transtorno de organização, transtorno de relacionamento, porque ela começa a evitar o outro. Então, as dívidas fazem com que essa pessoa também fique transtornada. E aí, o outro pode falar, então o outro pode dizer, basta dar dinheiro que o problema está resolvido. Não está. Por quê? Existe nesse indivíduo um transtorno de não saber lidar com esses recursos. Vai voltar à mesma origem de antes. Vai voltar com a mão estendida novamente, pedindo, sempre pedindo. Tanto é que existem pessoas que receberam fortunas ganhando em loterias e depois de algum tempo, essas pessoas voltaram para a pobreza absoluta de novo, porque não souberam conduzir. Então, isso é um transtorno. Transtorno é tudo aquilo que faz mal a mim e ao outro. Então, isso é um transtorno. Tem gente que não sabe lidar com muito dinheiro.
fica transtornado com o dinheiro. Não tem essa história? Rapaz, fulano está com dinheiro, está afoito. Está bastante afoito. Está afoito porque está com dinheiro. Tem gente que chega no lugar assim e diga quanto é, porque o dinheiro está aqui no bolso, ouvindo tudo. Vê que história. Eu já ouvi muita história dessa. Estou dizendo assim, diga quanto é, o dinheiro está aqui ouvindo tudo. Esse acontecimento com esse cantor de funk, que teve agora a morte, foi exatamente isso. Ele não sabia lidar com dinheiro. Ele não sabia lidar com dinheiro. Então o dinheiro trouxe para ele a morte, porque existia ali um transtorno, um rapaz que não foi preparado para o sucesso, que não foi preparado para a vida abundante. Então, quando a abundância chegou, a morte se encontrou. Então, isso é um transtorno. Quantas pessoas querem dinheiro, querem pagar suas dívidas e podem se encontrar com a morte? Porque existe um transtorno e remédio ali não iria resolver, senão terapia. A pessoa sai de uma comunidade muito pobre, com desejo aguçado, impulsões incontroláveis. Aí, então o que ocorre? O superego, que é que regula todo ser humano, o superego é amarrado, é engessado e todas as pulsões afloram. Os desejos afloram. O que eu quero fazer, eu faço. Eu tenho dinheiro. Eu compro o que eu quero. Eu mando porque tem dinheiro. Então, isso é um transtorno. A pessoa é doente e não sabe. Isso é doença, meu amigo. Isso tem que ser tratado nas terapias. Vamos lá. Desejo de vingança. Tem pessoas que logo muito cedo começam a ter desejo de vingança. E a vingança que eu falo não é querer matar o outro, só não. É querer dar a volta por cima. Olha, esse desejo de vingança está muito entre os religiosos. Eu quero ver meu adversário aqui no chão, vou pisar nele. Eu vou pisar como uma cobra, isso é uma cobra, eu vou pisar. O meu Deus vai me ajudar. Então começa a ter desejo de vingança. Desejo de crescer e o outro fica embaixo. E às vezes sem nenhuma competência. Eu sou caixa do banco, mas um dia eu vou ser gerente e vou pegar esse gerente que era aqui, que hoje me fez sofrer, e vou botar ele para me servir café. É mais ou menos assim. Olha, um dia eu vou ser alguém e vou pisar em todas as pessoas que me desprezaram. Olha, fez comigo, mas vai me pagar, porque Deus vai me ajudar. Então isso é comum a gente ver, ouvir. Quando as pessoas confrontam as outras e dizem: amanhã você vai ver o que vai acontecer com você. Olha, daqui para frente você vai ver. Eu vou estar no pódio e você vai estar embaixo me aplaudindo. É tão comum a gente ouvir isso. O desejo de vingança. O desejo de rebaixar o outro e você superar. É como isso fosse um troféu. Então isso é comum. Isso deve ser tratado também na terapia. Você deve buscar um terapeuta para cuidar disso. Desejo de vingança até de matar o outro. Às vezes são irmãos. Eu vi uma história de uma pessoa que me contou, que disse: olha, por que eu vou fazer a vontade do meu irmão? Meu irmão nunca fez minha vontade. Ele nunca fez. Ele sempre desprezou. Agora é minha hora. Agora é minha hora de brilhar e agora é a hora dele me aplaudir. Eu vi recentemente uma história dessa. Desejo de vingança. E a pessoa que me falou nem acha que tem sentimento de vingança. Ele acha que é normal isso. Mas isso é um desejo de vingança. Isso é um transtorno. Isso é um transtorno. Isso tem que ser resolvido. Porque não é uma coisa que ocorre a nível uno. É recorrente. Ele faz isso com o irmão, faz isso com um colega de trabalho, faz isso com um colega de escola, faz isso com todo mundo. Quantas mulheres e quantos homens estão competindo dentro de casa, um com o outro? Competindo, querendo se vingar do outro. Eu vou lhe dar o troco. Isso tem troco. Isso tem troco. Eu vou lhe dar o troco. Isso é transtorno. Quando isso é recorrente, quando isso é constante, isso é transtorno.
Vamos lá. Inconsistência. Autossabotagem. Autossabotagem. Quantos projetos, hein, foram idealizados? Quantos pensamentos? Talvez você tenha se preparado o tempo inteiro para alguma coisa, só que não chegou onde você queria. Porque você desistiu no meio, você não persistiu. Será que tudo que você faz, você desiste? A maioria das coisas que você faz houve desistência. Por que houve desistência? Porque há uma autossabotagem. Quando eu falei em autoconfiança, em falta de confiança, insegurança, a autossabotagem tem tudo a ver com isso. Você não acredita no seu taco. Então, há uma desistência constante em relação a isso. Há uma desistência. Tem desistido das coisas. Tem desistido de lutar. Por quê? Porque acredita que tudo que faz não vai chegar a lugar nenhum. E aí, eu conheci um paciente que o chefe dele chamou ele e falou: olha, eu estou me aposentando, estou te indicando para o meu lugar. Aqui é uma chefia de controladoria, você é o único aqui que tem competência, eu vou lhe indicar para o meu lugar. Ele disse: cara, não. Ele disse que não dormia, só carro. E então desistiu do sonho. Quantas pessoas queriam chegar àquele nível, queriam assumir, queriam gerenciar aquele departamento, mas no entanto ele desistiu. E ele chegou a me dizer o seguinte, certa vez: eu moro em tal lugar, num apartamento bem feio que tem. Aquele feio, eu moro naquele feio. Não sei por que ele disse isso, mas disse: eu moro naquele apartamento feio. Então ele veio buscar ajuda, porque todas as vezes que existia possibilidade de acessão, ele corria, ele fugia. Ele fugia. Aquilo era um tormento para ele. Ele não dormia à noite pensando em assumir aquele cargo. Era uma confusão na vida dele. Então, toda aquela falta de confiança nele, surgiu, a origem era a infância dele. Foi a relação com a mãe dele na infância que desencadeou naquela autossabotagem. Observe o que eu estou falando. A origem foi a relação com a mãe. E nós descobrimos durante a terapia. E logo depois, eu vi esse rapaz, ele assumindo uma função diferenciada. Ele começou a deletar a sua autossabotagem. Aí vamos lá. Falta de libido. Falta de energia. Falta de energia sexual na relação entre homens e mulheres. Falta de disposição para novos projetos. Não estou falando agora em autossabotagem. Falta de disposição. Já acorda doente. Já acorda sem vontade de trabalhar. Já acorda sem vontade de ir para a escola. Não tem gente que tem até preguiça de falar com o outro. Já fala que já morreu, já fala que ninguém escuta. Não tem nem vontade de falar com o outro. Não tem libido pela vida. Então isso também é um transtorno que você está. Então é necessário cuidar disso, que pode ser essa falta de energia pode ser de origem em relação à somática, o corpo corporal, onde os neurotransmissores, os hormônios não estão funcionando, vocês têm que estão em desordem, aí você tem que ver, ou de ordem psíquica. Então, isso deve ser completamente trabalhado. E aí nós vamos ali os transtornos. Eu falei aqui de coisas que acontecem com todo mundo. Isso que eu falei aqui acontece com todo mundo, comigo, com você, com outras pessoas. Então, aí você vem para o caminho da ansiedade, que nós viemos aqui discutir sobre os transtornos. E entre esses transtornos psíquicos, a ansiedade. E tem programa anterior aí, você pode ver, que eu falo do surgimento dessa ansiedade. Eu estive agora em outro programa de rádio, sendo entrevistado agora de manhã, numa rádio secular, onde eu falo sobre isso.
Eu falo sobre essa ansiedade, sobre essa angústia que predomina hoje em nosso meio. Somos campeões nisso. Campeões na angústia, campeões na ansiedade. Estamos transtornados. É comum ver pessoas inquietas. Aí uma moça liga e perguntou: por que eu não consigo dormir? Eu digo: pega o fardo e jogue fora, que você consegue dormir. Você não consegue dormir porque você leva um fardo para a cama, fica pensando o tempo inteiro na morte da bezerra, fica pensando o tempo inteiro no desemprego, fica pensando o tempo inteiro na falta de dinheiro, fica pensando o tempo inteiro nas dívidas. Então, isso vai fazer com que você fique uma pessoa ansiosa e não consiga dormir. Esse é um dos fatores. Ou essa pessoa está com o intestino não funcionando, o seu intestino não está fabricando a serotonina, e sem a serotonina você não consegue dormir. Então pode ser dois aspectos. Mas pelo visto, no caso dela, na pergunta dela, a questão dela era essa. Vai para a cama com um bocado de problema. Olha, já pensou, e você que é casado, que é casada, eu fui casado várias vezes, sou casado hoje, e sei como é que funciona, por experiência. Vai para a cama, aí na cama vem a mulher ou o homem fazer DR na cama. Cama não é lugar de dormir, não é lugar de discutir relação, não. Cama não é lugar de dizer, porque você não me ama, porque você é ingrato, porque você não é grato, porque você não abraça, porque você não me beija, porque você não diz amor, porque você não comprou, porque está devendo aluguel, como vamos pagar. Cama não é lugar disso, não. Cama é lugar de dormir. É dormir. Como é que você quer que sua vida mude? Se não é na cama, você leva todos os problemas para a cama. Você, quando vai tomar banho, você tira a roupa e quer tirar todos os grudes e toda a sujeira que você tem no corpo. Você quer deletar. Cama é lugar de ir deletado. Deletado. Limpinho, cheirosinho, com perfume. Mas não é só o corpo, não. A mente também. A mente tem que estar completamente nua, despida, para dormir. Por que ninguém dorme de gravata e paletó? Dorme de bermudinha, ou sem camisa, de cueca, de sunga, dorme assim. Dorme quase despido. Mas tem que ser despido totalmente. Não é despido só do corpo, não. É despido da mente, dos pensamentos. Eu não tenho problema nenhum de dormir. Meu pai morreu, uma pessoa que eu amava loucamente. Foi um dia que eu entrei para dormir pensando, digo, amanhã eu trato disso, vou dormir. Dormi, quando acordei, pensei na morte do meu pai de novo. Então, não é difícil não é questão de hábito. É questão de construir novos costumes. É uma questão de construir novos hábitos. E você pode fazer isso. Então, essa ansiedade que está lhe atormentando nesse momento, você pode resolver essa ansiedade com mudança de hábitos, com mudança de atitudes. Agora, ou você vai buscar as medicações para debelar isso. Você que escolhe. Ou mudança de hábitos, mudança de pensamentos, mudança de posições, ou vai buscar as drogas lícitas para resolver essa questão. E aí você deve buscar um profissional. Deve buscar um psiquiatra e também um analista para cuidar disso. Um psicólogo, um psicanalista para cuidar dessa questão da ansiedade. E aí vem a depressão, por último, nessa relação que eu fiz hoje para você. A depressão, que é o último estágio, né? A gente tem o tempo inteiro falado de depressão, tudo é depressão. Depressão, mal do século. Depressão, não sei o quê. Quando a depressão é o último estágio. Ninguém fica depressivo porque perdeu o emprego. Ninguém fica depressivo porque morreu o pai, a mãe. Ninguém fica depressivo porque está sem dinheiro. Não. Isso é a última etapa. Antes de ficar depressivo, você tem mais 2 etapas antes disso. Mas hoje a coisa está tão bagunçada, está tão generalizada, que os diagnósticos são transtorno de depressão, transtorno depressivo, transtorno de depressão. Quando na realidade, às vezes, nem é. Às vezes você está tomando antidepressivo, você nem chegou naquele estágio ainda. Está tomando remédio. Às vezes você está desesperado,
e choroso, chorosa, e sem comer, e sem isso, aquilo. Aí estou com depressão. Ah, eu estou depressivo. Já tem um autodiagnóstico. Vai lá no Dr. Google, vê lá e diz, eu já se classifico como depressivo. Errado, gente. Se sua torneira está vazando, seu cano estourou, procura o mecânico, o encanador. Se o seu carro está quebrado, o motor não está deu partida, está vazando óleo, chama o eletricista para a questão da elétrica do carro, ou chama o mecânico para acordar seu carro. Leva seu carro na oficina. Leva o carro na oficina. Você não vai chamar o curioso para resolver a questão do seu carro. Não vai. Tem gente que tem amor mais no carro do que a ele mesmo, né? É tanto cuidado com o carro, tanto cuidado. Então leva o seu carro no lugar ideal. Então, por que quando acontece com você, você vai pedir palpite? Alguém que não sabe nada. Fulano, olha, eu estou sem dormir. Aí aparece sempre algum engraçadinho, diz assim, eu tenho aqui um remédio, toma aí, e é bom para mim, é bom para você. É mentira. Não toma o remédio que o outro deu, não. Que o outro deu, não. Pode fazer mal, pode viciar. Remédio traz um impacto muito negativo às pessoas, sem a indicação médica. Com a indicação médica já é um desastre, imagine sem a indicação médica. Então tenha cuidado. Depressão, nós temos vivendo um momento onde todo mundo diz que tem depressão, quando não é verdade. Não é verdade. Então vamos buscar profissionais competentes que lhe dê o diagnóstico exato. Então, nesse momento, eu estou aqui para responder as perguntas, mas antes disso, eu quero falar sobre o workshop que vai acontecer na próxima quinta-feira. Pastor Amaro, as pessoas podem mandar mensagens pelo telefone, pelo chat aí, pode mandar mensagem, ele vai me passar e a gente vai falando aqui sobre isso no conhecimento. Deixa eu falar aqui com os ouvintes e internautas do Pednácio, né, que eles podem interagir pelo telefone da Rede Cristã, né, para participar aqui do programa ao vivo, contato da Rede Cristã na tela, junto com o banner do workshop. Vocês podem participar ao vivo por esse telefone que está aí na tela, o 8720-4989. Você pode mandar um áudio, pode mandar um texto. Mandando texto, eu verbalizo aqui para o psicanalista. Mandando áudio, você vai ouvir o seu áudio, todo mundo vai ouvir o seu áudio, a sua pergunta, de repente a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Então não se acanhe de fazer o seu questionamento ao psicanalista, até porque, como temos dito, esse programa ele é pedagógico, né? Ele é terapêutico, né? A gente ouvindo o programa aprende, a gente sempre se identifica com uma das falas aí do psicanalista, de repente a gente até se vê globalizado pela abordagem dele, né? E você, enfim, pode estar representando aí na sua pergunta um contingente grande de pessoas que estão acanhadas de fazer suas perguntas, se expor de certa forma, até porque cada programa a gente percebe que entra dentro daquela temática de ontem, né? O mapa psíquico, o raio-x da alma, né? Então a gente tem aí um raio-x da alma na abordagem do psicanalista, da sociedade do modo em geral. Eu quero agradecer aos compartilhamentos, inclusive a Mirelle Leutier, que acabou de mandar mensagem para nós, doutor Ednásio, que o Facebook, de tanto ela compartilhar, o Facebook bloqueou ela de compartilhar hoje. Essa merece um prêmio. A Luzinete, que está assistindo e está fazendo a cobrança aqui no Facebook ao senhor sobre o desenho da filha dela. Ela quer resposta, viu? Depois o senhor veja aí. Pastor Amaro, me passe, senhor. Eu não recebi. Manda para mim o telefone pessoal, o senhor manda para mim, por favor. Certo, então. Amanhã não vai haver programa, gente. Só na quinta-feira. Amanhã eu tenho uma audiência fora. E na quinta-feira é o workshop. Ah, não, mas mas vou fazer. Na quinta-feira eu faço ainda. Certo. Vai ser um programa diferenciado, eu faço e eu respondo na quinta-feira. Aliás, vou mandar particular, não vamos poder ouvir. Certo. Vai ficar ruim. Pronto, está da resposta à dona Luzinete,
Quero agradecer a audiência também do Hinaldo, lá em Cavaleiro. Hinaldo, você é muito inteligente, faz alguma pergunta aí ao psicanalista, manda um áudio, manda texto, pode fazer a pergunta no YouTube também, sem problema, ele responde. E a Elizabeth, confirmando uma das suas falas. Elizabeth, se você quiser ligar para interagir sobre essa sua verdade, doutor. Nosso ouvinte da Suíça. E ela escreveu aqui, verdade, doutor, KK, ou seja, ela deu aquela risada assim, né? E confirmando que o senhor seria interessante ela pontuar aí no que ela concorda e alguém no que discorda também, não é isso? Lógico. Lógico. Será interessante, porque o programa é brilhante. O programa é brilhante, não tem nada a acrescentar, confesso, ao brilho do programa. Mas a sua interação, prezado internauta, prezado ouvinte, abrilhanta, digamos que um pouco mais. Não é? Porque essa interação, o psicanalista gosta, o interlocutor aqui também gosta, faz parte do perfil do programa, de você interagir, por isso que os telefones de contato, tanto com a Academia do Cérebro e com a Rede Cristã, está sempre na tela para vocês interagirem. E eu estou interagindo com o pessoal, tanto pelo YouTube como pelo Facebook e pelo Zap. Então, nessas 3 plataformas, você tem liberdade para fazer perguntas. Se não quer se expor, tranquilo. Se não quer se expor, tranquilo. Faz a pergunta no WhatsApp, não diz meu nome não, amado. E aí eu não digo o seu nome. Né? Eu quero mandar um abraço aqui também para Maria de Fátima. Ela diz: a paz de Deus, o programa foi uma bênção. Está sendo, no caso, que ainda está acontecendo. Obrigado, Fátima. Se tiver alguma pergunta para o psicanalista, pode fazer. Agora, o senhor abordou aí tanta coisa, doutor Ednásio, com relação aos transtornos, né, que as pessoas são levadas a ter. O senhor falou de tantos gatilhos, né? E a temática de hoje, a terapia pode ajudar o paciente em todos os formas. Como a terapia ajuda as pessoas em tantos problemas? Assim, há pessoas que estão, de repente, vivendo toda essa situação que o senhor falou aí, como eu disse. De repente, alguém se vê globalizado nessa sua abordagem, ou seja, está vivendo tudo isso. Já teve um programa seu aqui que a pessoa disse a mim: eu estou passando por tudo aquilo que o psicanalista disse. E aí, meu querido? No programa de quinta-feira, nós vamos pegar cada gatilho desse e vamos falar a forma que isso será abordado no consultório. De que forma o terapeuta vai tentar reduzir esses danos. Então, na quinta-feira, hoje a gente identificou tudo aquilo que está passando, que se passa com a pessoa, e essa pessoa não tente resolver Qual a ideia aqui? Que essa pessoa não tente resolver isso sozinha. Por exemplo, se o seu cano estourar, você não vai resolver isso, você não sabe resolver. Vai chamar um encanador. Se o fogão quebrar, vai chamar alguém que conserte. Se a geladeira quebrar, também. Então, a mesma coisa esse transtorno que ocorre. Você, como diz a música primeiro lugar, do seu amigo... buscar um especialista. Como diz a música do seu amigo J. Neto: não tente sozinho. Né? Não tente sozinho. Você não vai conseguir. Né? Me lembrei da música do seu amigo. É necessário que se busque um profissional, e cada profissional tem uma técnica. Eu tenho várias técnicas, e amanhã, na quinta-feira, eu vou falar sobre as estratégias que eu uso nas terapias. Primeiro, é comum as pessoas irem a um consultório médico e tomar o mesmo remédio. No meu consultório, as pessoas não tomam o mesmo remédio. Para cada pessoa, um tratamento específico. A gente tenta encaixar para que esse tratamento seja diferenciado. Doutor, mas eu quero... Está aqui no YouTube. Chegou a interação aqui no YouTube. Está me ouvindo bem aí? Ouvindo. Jailda Maria. Eu estou dizendo o nome dela porque está no YouTube. O YouTube tem uma grande visibilidade. Bom dia, doutor. Meu filho tem 18 anos e tem momentos que ele é um amor, mas de repente ele se mostra estressado, ele dorme encurvado. Isso indica um quadro depressivo? O que devo fazer? Não é um quadro depressivo, não. Pode ser como ela fala que ele se estressa, né? Tem que saber se esse estresse é contínuo ou eventualmente. Se for contínuo, pode ser um quadro de bipolaridade. Se ele muda de humor constante, se ele é um amor, de repente ele deixa de ser esse amor, pode ser um transtorno de humor, né? Isso tem que ser visto com um psiquiatra
para ver se realmente é, ver realmente esse diagnóstico. Mas quero dizer a ela que nessa fase de 18 anos é uma fase complicada para os jovens. Eu tenho alguns jovens aqui, que são pacientes meus, nessa transição da adolescência para a fase adulta, as suas emoções são desequilibradas. Isso pode ser uma coisa também momentânea. Então, para que a gente saiba mais sobre esse comportamento do filho dela, a gente tem que saber um pouco da história do passado dele, da sua infância, como é que foi? Ele sempre foi assim ou é uma coisa momentânea? Então é uma coisa que está acontecendo. Então ele pode estar com alguns problemas que ele não está passando para ela. E esses problemas ele não consegue segurar isso só. Está pesado para ele. Inclusive o dormir encurvado. Tem um verdadeiro surto de repente. Pode falar. Inclusive o dormir encurvado, né? Já. E dormir curvado, depende da cor. Se for aí curvado igual o ventre da mãe, e pode ser uma regressão, né? O medo. Medo. Proteção. Ele quer proteção. Ok? Jailda, o telefone da Academia do Cérebro, minha querida, está aí na tela, o 98217-8817. Você pode ligar e você será bem atendida, agendará aí com a secretária uma fala com o psicanalista Edinásio, nada impedindo de você interagir sempre no programa, no YouTube ou no Facebook. Mas isso é interessante. A gente tem filho, né? Eu tenho um garoto de 15 anos, a gente fica preocupado com esses óbvios comportamentos. Será interessante você ter uma fala aí com o psicanalista, não é isso, doutor Inácio? Sim, pode ser. Ou olha, pode procurar também psicólogos na rede do SUS também, que tem bastante. A gente está aqui, essa idade é uma idade complicada, onde as pessoas estão crescendo. Esse crescimento numa formação tem que deixar alguma coisa para trás. Às vezes as pessoas se envolvem com isso e ficam perturbadas. Então pode ser um momento transitório só. Agora, tem que observar, como eu falei. Observar, né? Desde quando ele vem fazendo isso, né? O início disso tudo. Desde vamos falar agora, porque estamos já no final, isso. sobre o workshop que vai acontecer quinta-feira, gente. Amanhã eu não faço programa, tem que aproveitar o dia de hoje. A gente está tomando todas as medidas protetivas em relação ao workshop, por causa da pandemia. Então, medidas de segurança para que as pessoas participem. Porque esse workshop não poderia ser online. Deve ser e será presencial. E algumas pessoas, por causa da pandemia, desistiram de uma hora. Umas 20 pessoas hoje desistiram, mas muita gente está ocupando o lugar dessas pessoas. Por exemplo, aproveitou e já colocou aí 2 pessoas hoje, porque houve desistência. Porque estava já completamente lotado, né? Por causa do ambiente, não pode caber mais do que aquilo que foi concedido. Mas graças a Deus está tudo ok. Esse workshop vai ser uma bênção. Haverá uma desmontagem, uma detonação, tirar tudo aquilo que está fazendo mal a você, retirar o tumor. Então esse tumor emocional será retirado. Participação brilhante das pessoas, da Mariflor, escritora, vai trazer o livro Cuidado com as suas emoções. Ela pode se voltar contra você, o livro dela. Cuidado com as suas emoções, ela pode se voltar contra você. Então, a autora desse livro vai estar também falando. Vou fazer a abertura, ela faz o encerramento. Vai ser um ambiente confortável, um ambiente de descobrimento, um ambiente novo, cujo alguns instrumentos você vai perceber e vai utilizar esses instrumentos no seu dia a dia. E você pode dar salto de qualidade, ser uma nova pessoa, conquistar as coisas materiais e imateriais. Você pode conquistar. Você pode melhorar relacionamento, sua profissão. Você pode ter novas aquisições. Então, não perca. Esse workshop é um workshop que pode dar sua vida. Esqueça tudo o que você vai fazer na quinta-feira. Faça isso. Dê uma chance a você mesmo. Dê uma oportunidade a você. A partir de agora, você pode ver, estamos postando todos os bastidores do workshop. A partir de hoje, você vai ver coisas surpreendentes que vai acontecer no workshop. Tudo para lhe acolher e receber na quinta-feira aqui, às 14h30, aqui no
Becon 6, no Shopping Boa Viagem, ao lado do Coco Bambu. Então, estamos te aguardando aqui. É uma forma interessante de retirar suas algemas e você ser liberto no dia 27 de maio, às 14h30. Obrigado por chamar. Esse make-off vai estar no Instagram Terapia Diária, Pé? Vai estar a partir de agora. Acho que já está tendo alguma coisa aí. Isso, já Instagram Terapia Diária. No Instagram Terapia Diária PE. Ok. Um abraço também para o Cimério. Estava assistindo o programa no YouTube desde o começo e eu não falei o nome dele. Desculpa aí, Cimério, e obrigado pela audiência. Ok, meu querido. Agora são exatamente 11 horas e 59 minutos. Suas considerações finais? Quero agradecer mais uma vez essa interação dos ouvintes, você que participa com o nosso programa. Esse programa só existe por sua causa. Então, obrigado por estar comigo no meu divã, nesse programa que nós fazemos diariamente. Até quinta-feira, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, meu querido. Muito bem. Você acabou de ver e ouvir no Facebook da Rede Cristã e no YouTube da Rede Cristã, bem como no aplicativo da Rede Cristã, que agora é rádio e TV, o psicanalista Edinásio Silva. Vamos ficando por aqui, o programa volta quinta-feira. Amanhã você tem o programa nesse horário no aplicativo de rádio e TV da Rede Cristã e no site redecristãbrasil.com.br e em nosso aplicativo no Play Store. Aí lá tem a opção rádio e TV, você escolhe, ok? Muito bem, um abraço e até quinta-feira ao vivo com mais uma edição do programa No Divã, com ele, o psicanalista Edinásio Silva. Um abraço.